Tô mesmo? Oh, boa noite, então, começamos a gravar a nossa aula, né? Ana Carolina, obrigado. Foi minha filha que fez. Feliz Halloween para vocês, né? Se eu tivesse dando aula presencial para vocês, eu iria assim também hoje na aula presencial com vocês, tá? Feliz Halloween, né? O Halloween, uma tradição americana, né? Mas ela está muito ligada ao Dia de los Muertos do México, né? Onde que os mexicanos celebram os mortos, os seus mortos. Não é que nem o Dia de Finados, mas é mais uma celebração com alegria e tal. E daí os americanos adaptaram com outros costumes e fizeram o Halloween, né? E ficou, como a cultura americana é a dominante no mundo, quer queira, quer não queira, né? O Halloween foi se espalhando por todos os lugares, né? Então, para comemorar o Halloween, eu estou caracterizado aqui hoje. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir prestar atenção na aula ou vão ficar rindo da minha cara. Mas tudo bem, sem problema, faz parte do jogo. Hoje também é um dia especial, particularmente para mim e alguns milhões de pessoas ao redor do mundo, porque hoje é o dia da reforma protestante. Há 505 anos atrás, um monge católico chamado Martinho Lutero, ele se revoltou contra algumas coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica e escreveu 95 teses, 95 ideias, e pregou essas teses, essas ideias, na porta da Catedral de Augsburg, na Alemanha, no sul da Alemanha. E a partir daí começou um movimento muito grande que, apesar que o Lutero não queria isso, acabou se separando da Igreja Católica e começou o protestantismo. Eu sou luterano, a minha família é luterana desde não sei quando, gente, não me perguntem, que a gente não faz ideia há quanto tempo, de muito tempo, com certeza absoluta, tá? Mas foi um movimento bem legal, porque ele não só permitiu que pessoas pensassem de outra maneira, mas ele também reformou bastante coisa na própria Igreja Católica, né? Então, por isso o movimento se chamou Reforma. Lutero não queria sair da casa dele, que era a Igreja Católica, ele só queria uma reforma na casa antiga, né? E, infelizmente, um monte de coisa, ele foi expulso, né, da Igreja Católica, e daí seguidores dele fundaram uma nova igreja, não foi nem ele que fundou, e começou com uma nova tradição. E daí surgiram outras igrejas protestantes a partir dessa igreja luterana original, né? E daí, com o passar do tempo, foi se dividindo cada vez mais, e hoje a gente tem muitas vertentes diferentes. A Igreja Católica continua aí, mas por causa do movimento da reforma luterana, reforma protestante, a própria Igreja Católica mudou muita coisa e evoluiu também, né? E foi interessante que o João Paulo II, vocês já ouviram falar dele, a maioria não era nascida ainda quando ele era papa, mas ele veio para Curitiba, acho que 2 vezes até. Ele foi o primeiro papa na história a colocar os pés numa igreja luterana. Então, ele era muito bem quisto na igreja luterana por causa disso. O Bento XVI, a Andréa lembra do João Paulo II. O Bento XVI, ele, apesar de alemão, ele era totalmente contra a igreja luterana e fez uma distensão, aumentando a distância entre as duas igrejas. E agora o Francisco voltou com a reaproximação e, inclusive, há 5 anos atrás, quando se comemorou os 500 anos da Reforma, o Francisco compareceu à maior igreja luterana do mundo, que fica em Lund, na Suécia, para a comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana. Então, ele foi extremamente digno, humilde e bom de coração, e agora as duas igrejas estão se reaproximando aos poucos.
Aqui no Brasil tem mais ou menos 1 milhão de luteranos, quase todos descendentes de alemães, que a igreja veio junto com os imigrantes alemães, que é o meu caso também, né, da minha família. Então, 2 dias especiais, Halloween e a Reforma Luterana, 505 anos da Reforma Luterana. Bom, mas vamos lá, vamos continuar nossa aula. A gente estava falando semana passada sobre eficiência energética. Então, a gente fez a devolutiva da prova, né? E daí a gente começou a conversar um pouco sobre a parte de energia. Então, a gente já falou sobre o básico da energia. Hoje a gente vai ver como que vocês podem aplicar no dia a dia da arquitetura. Essa aula de hoje, gente, só uma dica, eu poderia dar em umas 5, 6 aulas, pelo menos, inclusive todos os cálculos envolvidos, né? Mas eu até comentei com vocês na semana passada que essas coisas são tão específicas, principalmente eficiência energética, que tem especialistas nisso, né? Então, cada especialista, ele vai se aprofundar nesses diferentes assuntos, e daí ele vai ter uma ideia melhor, uma consideração melhor. Cabe ao arquiteto, e daí talvez seja o ponto que junta tudo, onde se encontra tudo, cabe ao arquiteto fazer a adequação de tudo isso em uma obra só. Então, levar todas essas ideias em uma obra só. É claro que o arquiteto, para fazer isso, ele tem que ter algumas ideias básicas, né? Por exemplo, você não vai colocar energia fotovoltaica num lugar que chove muito, né? Aliás, Curitiba está chovendo pra caramba ultimamente. Ou um lugar que fica mais nublado, gera energia fotovoltaica através daquelas placas solares, a gente vai falar. Quando o tempo está nublado, gera, mas menos, né? Eficiência menor. Ou colocar um aerogerador onde não tem vento, ou onde não tem vento suficiente e constante, por exemplo, né, aqui em Palmas, no interior do Paraná, tem uma usina de aerogeradores para energia eólica, energia do vento, mas é muito comum no Nordeste, né, o estado que mais produz energia eólica é o Rio Grande do Norte, né, principalmente com os ventos vindos do oceano, né? E muitos dos parques eólicos do Rio Grande do Norte estão próximos ao litoral. Bom, Rio Grande do Norte é um estado menor em extensão, né? Então, assim, o arquiteto ele tem que saber das características básicas para daí juntar. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente consegue fazer aqui? E outra coisa, ele também precisa dessas características básicas para harmonizar os projetos de eficiência energética com a própria construção, com o conforto das pessoas, né, o conforto ambiental e assim por diante. Então, isso é primordial. Sem o arquiteto, não tem essa junção de ideias. E daí o prédio, a habitação, o edifício, ele não vai ser feito de forma correta, né? Então é importante que a gente dê uma olhadinha. Mas essa aula de hoje, gente, eu poderia dar 5, 6 aulas fácil sobre isso. Até foi uma dificuldade juntar tudo numa aula só para dar uma boa ideia, uma ideia sedimentada para vocês continuarem a trabalhar nesse assunto daqui para diante. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Pensem, comecem a inserir esse tipo de pensamento de eficiência energética de forma automática nos projetos que vocês vão fazendo, né? O projeto tem que ser bonito, tem que ser do gosto da pessoa, tem que seguir a legislação, tem que dar conforto visual, etc, tem que, mas ele tem que dar outras coisas, e essa é a intenção dessa disciplina, especialmente da aula de hoje. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre eficiência energética. Daí, dia 7, a gente vai começar a falar de economia de água dentro de uma construção e como que a gente pode fazer isso. Bom, eu vou compartilhar agora a nossa apresentação. Já está lá, semana 14, tá? Eficiência energética 2.
Bom, quando a gente está falando vamos dizer assim, da influência do meio ambiente sobre a nossa construção, a gente pode chamar isso de bioclimatologia. Bio é vida, climatologia é referente ao estudo do clima. Climatologia, estudo, né? Então, bioclimatologia. Então, como a gente está falando do estudo do clima, do tempo, das condições do tempo em relação à vida bio, então a gente pode dizer que bioclimatologia são as interações entre a biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, inclusive o ser humano, e a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é um dos compartimentos ambientais, junto com a atmosfera, a hidrosfera, a pedosfera, a litosfera, que é o Sol, e assim por diante. Tem como escala temporal, ao longo do tempo, as estações do ano ou intervalos de tempo superiores, meses, anos, décadas, séculos e etc. E na bioclimatologia, pessoal, nós estudamos, deixa eu pegar aqui minha caneta. Cadê minha canetinha? Cadê? Vamos mudar a cor aqui e vamos mudar a espessura. Então, na bioclimatologia, a gente estuda as variáveis climáticas através de estações meteorológicas, quer dizer, locais onde que instrumentos específicos vão medir essas variáveis climáticas. Então, por exemplo, sol, nuvem, temperatura, vento, umidade, precipitação, que é chuva, né? E assim por diante. Por acaso, na minha área de origem, né, vocês sabem que eu sou agrônomo, essas estações meteorológicas são extremamente importantes. A climatologia é extremamente importante para a agronomia, então a gente estuda isso muito intensamente na agronomia. Essas variações climáticas são básicas para o nosso conforto, o conforto do ocupante daquela edificação. E, no caso da aula de hoje, também para eficiência em consumo de energia. Imaginem só a gente morar num lugar onde que fica 6 meses por ano debaixo de 1 metro de neve. Ou morar no meio de um deserto, onde que a temperatura durante o dia pode chegar a 40, 45 graus, e durante a noite é 5 graus, 10 graus no máximo. Na bioclimatologia, a gente também estuda os valores médios e extremos mensais de temperatura, umidade, precipitação, nebulosidade, horas de sol, entre outros. Então, de vez em quando, vocês veem lá na TV falando: olha, hoje choveu em Curitiba metade do que era para chover no mês inteiro. O que eles queriam dizer com metade do que era para chover no mês inteiro? Acontece o seguinte, que a gente tem um controle da chuva, a medição, melhor dizendo, da chuva, há muito tempo. Então, a gente pode dizer assim, nos últimos 30 anos ou 50 anos, no mês de novembro, não chegamos ainda a novembro, no mês de outubro, a gente tem uma precipitação média de X milímetros. Digamos, eu não sei qual é a precipitação média do mês de outubro para Curitiba, tá? Eu, quando preciso desses dados, alguém está querendo entrar, quando eu preciso dos dados de precipitação, eu vou lá nas tabelas e vejo e acabou a história. Eu não decoro nada disso. Mas digamos que a precipitação média no mês de outubro, ao longo dos últimos 50 anos, seja 100 milímetros. E em um dia só, em um dos 31 dias de outubro, choveu 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros. Deu aquela chuvarada. Então, em um dia choveu metade do que deveria chover no mês inteiro, em média. É bem possível que aquele mês, no seu dia a dia, ultrapasse a chuva acumulada da média dos últimos 50 anos, tá? Por que a gente precisa de valores médios e extremos? Exatamente para a gente começar a pensar como que vai ser nosso edifício,
nossa habitação. Olha, o mês mais quente é X, o mês mais frio é Y, né? Qual que é o máximo que pode ocorrer aqui em Curitiba? Ah, eu nasci em Curitiba há muito tempo atrás, né? E eu estou acostumado com temperaturas mais baixas, né? Por exemplo, de vez em quando chega a 35 graus em Curitiba, mas assim, eu praticamente derreto. A minha pressão abaixa, tá certo que eu já estou velho, mas tudo bem, mas faz parte. Quando eu era novo também abaixava. E eu não tenho problema de pressão, mas por causa do calor, né? Então a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, etc. E uma das coisas mais importantes que a gente tem na bioclimatologia é a tal da radiação solar. Isto é extremamente importante, sob todos os pontos de vista. Então, a gente fala que a radiação solar é energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é transmitida sob forma da radiação eletromagnética, que é a que vai provocar calor, tá? E a falta dela vai provocar frio. Então, o frio é dado pela falta da radiação eletromagnética que vem do Sol. Vocês sabem, o Sol é a estrela base do nosso sistema, né? Por isso a gente chama de sistema solar. Na verdade, a palavra Sol significa qualquer estrela que seja o centro de um sistema. Então, a gente chama o nosso de Sol, mas outros sistemas também têm os seus sóis. Alguns sistemas têm, inclusive, mais de um Sol, né? Um maior, um menor. E como qualquer estrela, e o Sol é a estrela que está mais próxima do nosso planeta, né? Por isso ele tem uma influência muito grande. Como qualquer estrela, ele emite radiação, né? E uma boa parte dessa radiação é radiação eletromagnética, que é o que a gente chama de luz visível, e ela vai provocar calor. A gente ainda tem radiação infravermelho próximo e radiação ultravioleta, que é o famoso UV, né? Daí tem o UVC, UVB e UVA. O UV, a radiação ultravioleta, ela tem uma capacidade de provocar danos sérios ao material genético dos organismos que são atingidos por essa radiação, tá? Então, a gente tem que se proteger. Eu digo que eu não sou branco, né, gente? Eu sou transparente, né? Eu morri e esqueceram de me avisar. Inclusive, estou até caracterizado hoje de um ser morto, né? Eu não tenho proteção contra os raios ultravioletas. Então, por exemplo, uns dias atrás, estava aquele solão, fui cortar grama aqui em casa, fiquei a manhã toda cortando grama, etc., arrumando o jardim. Queimou tudo, queimou tudo. Eu tive que começar a passar hidratante e tal. Agora, o ser humano, a ciência nos mostra que ele surgiu na África, né? E por que o ser humano na África ele é negro? Porque ele se adaptou. Ali na África recebe mais radiação ultravioleta, principalmente próximo aos trópicos. Então ele se adaptou. A pele foi ficando com cada vez mais melanina, mais escura, para exatamente se proteger contra a radiação ultravioleta. Daí um belo dia, alguns seres humanos pensaram, vamos sair daqui, vamos procurar outros lugares, e migraram ali pelo Oriente Médio, alguns foram para a Península Arábica, e daí onde está a Arábia Saudita, e daí foram para a Ásia, para o norte da Europa, e alguns foram para o Oriente Médio, ali mais próximo onde está hoje Israel, Líbano, e dali migraram para a Europa. Mas à medida que eles iam mais para o norte, onde batia menos luz, tem menos radiação ultravioleta. Então eles não precisavam tanto daquela proteção. O que aconteceu? Eles foram perdendo melanina, foram perdendo a proteção.
E daí foram ficando o que a gente chama hoje de brancos, né? Por isso, e daí eu quero fazer um parênteses aqui, eu não consigo entender o racismo, gente. Branco contra negro? Por que isso? Os negros deram origem a toda a humanidade, literalmente, inclusive aos orientais. O ser humano surgiu na África. Os primeiros seres humanos que migraram para a Europa eram negros. Eu sempre falo ali, bem pertinho da casa onde meu pai nasceu, eles acharam numa caverna, em duas cavernas diferentes, artefatos bem significativos. A primeira escultura feita por um ser humano, com 40 mil anos de idade, e o primeiro instrumento musical feito por um ser humano, em torno de 30 a 35 mil anos de idade. Era uma flauta feita com osso. Provavelmente, os seres humanos que fizeram esses instrumentos, eles eram ainda negros, não eram brancos. Então a gente tem que respeitar. Todos temos a mesma origem, tá? Só que lá na Europa, no norte da Europa, né? Por que, que o pessoal lá na Suécia é tão branco? A gente quase não bate sol lá. Então você não precisa dessa proteção e ao longo das gerações foram perdendo, 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 né? E daí eu sofro com isso, né? Porque eu tomo um solzinho, já me queimo, já não consigo dormir direito. Daí eu tenho que me lembrar de usar chapéu, eu tenho que me lembrar de usar protetor solar. Eu uso protetor solar 50, no mínimo. Esse é o mínimo que eu uso. Se eu usar 10, 20, parece que eu nem passei protetor solar, tá? Mas quem que faz isso? A radiação ultravioleta. Mas não é ela que a gente vai usar, tá? A gente vai usar aqui a luz visível, o espectro magnético, a radiação eletromagnética. E como que a gente mede, então, essa luz? Tem um aparelho chamado piranômetro. Então, aqui vocês veem... Vou pegar minha caneta aqui. Aqui vocês veem um piranômetro típico de laboratório, né? A gente leva para o campo e tal. Então, ele tem uma estrutura aqui que vai captar essa radiação de todas as direções possíveis, tá? E daí vai dizer qual que é a radiação que incide sobre aquele lugar. Tem alguns também que são portáteis, tá? Eles vêm com esse aparelhinho aqui que você conecta daí no data logger, né, no aparelho que vai coletar os dados. Então, ele é um instrumento para fazer o monitoramento da radiação solar. Ele também é muito importante para o desempenho dos sistemas fotovoltaicos, que a gente vai ver daqui a pouco, e das redes, e ele é muito usado, sempre usado nas redes meteorológicas. Como eu já falei para vocês, na própria agronomia a gente também usa piranômetro, porque a gente precisa saber quanto de radiação solar e durante quanto tempo no dia chega até as plantas. Porque senão, se chega pouco, se o dia é curto, etc., a planta pode não crescer, né? E não frutificar. Gente, eu quero sugerir para vocês que vocês deem uma olhadinha nesse site que está aqui embaixo, tá? Que ele é da UFSC. A UFSC hoje talvez seja a universidade brasileira que mais estuda a bioclimatologia hoje no Brasil. E eles fizeram um software de análise bioclimática chamado Análises Bio. Ele é muito importante porque ele ajuda no processo de adequação de edificações ao clima local. Então, ele tem arquivos climáticos anuais e horários com arquivos resumidos na forma de normais climáticos, tá? Que seriam as linhas ao longo de como funciona aquela variável ao longo do tempo. E ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética lá da USP, Universidade Federal de Santa Catarina. É bom que vocês deem uma olhadinha, de repente vocês até abaixem, ou eu não sei em qual versão que está agora nesse momento, mas que vocês de repente até abaixem esse programa para começar a pensar como isso pode ser aplicado no dia a dia
da edificação de vocês, né? No planejamento da edificação de vocês. Bom, gente, vamos falar sobre, então... Professor? Oi, pode tinha falar. até erguido ali, ó, a mãozinha, só que eu acho que o professor não escutou. Não. Aí, tem um site que é o Projet.te também. Ele também faz um pouco dessa função. Não sei se o professor conhece ele. Não, esse eu não conheço. Mas coloca aqui nos comentários, no chat, para os colegas verem também, tá? Eu não sei se algum professor... Você obteve essa informação com algum professor, Matheus? Ou você já conhecia? Na aula também, mas já conhecia antes. Ah, tá. Então coloca ali para lembrar os colegas que essa é uma das possibilidades que vocês têm dentro da bioclimatologia, tá? Sempre quando vocês tiverem alguma observação, alguma dúvida, falem, tá? Porque eu não consigo ver a mão levantada, tá? O Google Meet, ele não permite isso. Eu, de vez em quando, uso o Zoom, uso outros instrumentos que eu me vejo e vejo vocês. Então, daí tem menos problemas. Bom, gente, vamos começar, então, a falar de energia solar fotovoltaica. Bom, a gente já falou, né? O Sol é uma fonte de energia praticamente inesgotável, né? Um dia o Sol vai acabar? Vai. Daqui a alguns bilhões de anos, tá? Como que o Sol funciona? Ele tem certos elementos químicos que promovem explosões. São explosões nucleares mesmo, como a gente conhece aqui das armas nucleares e etc. Ele vai fazendo essas explosões o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E essas explosões liberam energia. Essa energia, então, é jogada no espaço e ela vai para todas as direções. O Sol atinge todos os planetas com sua energia. É claro que planetas mais próximos ao Sol recebem uma carga maior de energia e planetas mais longe do Sol recebem uma carga menor de energia. Mas é o que a gente chama de energia renovável. É uma fonte realmente inesgotável. Vai acabar um dia? Vai, mas não vai ser na minha geração, nem na de vocês, nem nas próximas 1000 gerações do ser humano, tá? E é interessante porque ele é uma das grandes fontes de origem de todas as outras fontes de energia. Vejam só, eu pego o petróleo, que é a maior fonte de energia que existe no nosso planeta, né? Pega o petróleo. O que é o petróleo? São antigos seres vivos que morreram, se tornaram matéria orgânica e foram submetidos a altas temperaturas e pressão. E do que um ser vivo precisa para crescer? Sol. E assim por diante. Tá? Quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, a gente está falando em converter esta energia que vem do Sol em eletricidade. É o chamado efeito fotovoltaico. Esse efeito fotovoltaico, gente, sempre existiu, só que a gente não conhecia, tá? É um efeito natural, só que como ele precisa de certas condições para acontecer, a gente não via isso no dia a dia. Até que um cientista francês chamado Becquerel, em 1839, ele descobriu que havia uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor. E essa diferença era produzida pela absorção da luz do Sol. Em uma parte desse material tinha um potencial elétrico, em outra parte, outro potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico, de uma parte para outra, é que gera energia elétrica. Já vou mostrar isso para vocês. Tá? Material semicondutor é um material que conduz eletricidade com mínimas perdas.
os supercondutores conduzem eletricidade com quase nenhuma perda. E os condutores normais, como por exemplo o fio de cobre, conduzem eletricidade com uma boa perda. Só que no processo, tem alguém querendo entrar na aula? Deixa eu ver, alguém... O que aconteceu aqui? Bom, eu vi um barulho, não sei se alguém estava querendo entrar na aula. Vamos voltar aqui. Só que o processo que faz essa conversão, ele tem que ser feito em um material muito específico, que a gente vai chamar, então, de célula fotovoltaica. E essa célula fotovoltaica é a base do sistema. Tem alguém querendo entrar aqui, então, gente. Deixa eu só sair para a Sheila. Então, vamos voltar para a nossa aula. E essa célula fotovoltaica é a base do sistema. A gente pode dizer, então, que as células fotovoltaicas são as unidades básicas responsáveis pela conversão da energia solar em energia elétrica. Elas geram corrente elétrica a partir de um fenômeno físico chamado efeito fotovoltaico, tá? Então, é assim, deixa eu pegar minha caneta. A radiação solar entra, eu tenho uma malha com material semicondutor, tá? Eu tenho uma camada de ar, uma camada chamada N, uma camada chamada P, tá? Então, aqui é uma camada chamada N e uma camada chamada P. E quando bate a energia solar, se forma um campo elétrico. Eu já vou explicar mais detalhadamente para vocês, mas os elétrons, quando bate a luz solar, os elétrons da camada N querem migrar para a camada P, tá? Isso forma um campo elétrico. Só que quando a gente... Não acontece nada nesse campo elétrico. Só vai acontecer se a gente fechar um circuito entre a camada N e a camada P. Já vou mostrar para vocês. É mais ou menos assim que funciona. Então, eu tenho a luz solar incide sobre a face superior, que é chamada camada N. É essa daqui, tá? Camada N, tá? Os elétrons, quando a luz solar bate na camada N, os elétrons vão ficar energizados e vão querer migrar da camada N para a camada P. Essa é a camada P, tá? Camada P. O que acontece? Só que na junção PN, que é essa linha aqui, nessa junção, essa junção não vai permitir que os elétrons migrem da camada P para a camada N, da camada N para a camada P, tá? Então, eu vou ter tensão elétrica ou voltagem, mas eu não tenho corrente elétrica. Eu só vou ter corrente elétrica se eu ligar a camada P com a camada N, essa camada aqui, tá? Daí eu vou ter corrente elétrica, tá? E a base das camadas NP é silício. E isso daqui é chamado efeito fotovoltaico. Claro que é muito mais complexo do que isso, em termos matemáticos, em termos físicos, mas é só para vocês entenderem. Se eu não fechar o circuito entre as camadas N e P da minha placa fotovoltaica, da célula fotovoltaica, eu não vou ter corrente elétrica. Ele vai gerar tensão elétrica ou voltagem, mas não vai ter corrente elétrica. Então, eu preciso ligar a camada N com a camada P da célula fotovoltaica, e daí eu vou ter tensão elétrica ou voltagem e corrente elétrica ou amperagem, tá? É mais ou menos assim que funciona, para vocês terem uma ideia de como que é o efeito fotovoltaico.
Existem vários tipos de células fotovoltaicas. Aqui eu mostro para vocês, por exemplo, uma célula de cristais monocristalinos, ou é uma célula monocristalina. Essa é a célula mais usada e com maior eficiência. Também tem os policristalinos e os silícios, a célula de silício amorfo. Tem mais gente querendo entrar? Tem mais gente querendo entrar. Então, vamos parar aqui um instantezinho, só para o Gabriel entrar. E já voltamos para a nossa aula. O mais utilizado, então, como eu falei, são células monocristalinas. É uma camada só de cristais. A base, hoje, que a gente tem é o silício. Porque o silício é um grande semicondutor. Ele transporta energia com pouca perda de energia. Como que pode ser essa perda? Por exemplo, na forma de calor. Quando você pega numa lâmpada que está quente, o que essa lâmpada está fazendo? Está perdendo energia na forma de calor. Agora, você pega numa lâmpada LED que não fica quente, você pode pegar, encostar, segurar e tal, que não vai dar desconforto para você. Por quê? Ela perde bem pouca energia. E o silício tem essa capacidade de perder bem pouca energia. Por isso ele é base de uma célula fotovoltaica. Tá? E também porque as células ficam... os elementos ficam excitados quando bate a radiação solar, e eles vão gerar aquela tensão elétrica e depois a gente fecha para fazer a corrente elétrica, tá? Mas só para vocês terem ideia, hoje a gente ainda não conseguiu uma grande eficiência na transformação da radiação solar para energia elétrica. Mesmo a célula de silício monocristalino, a eficiência gira em torno de 20% ou até menos do que isso. Isso significa o quê? De cada 100 unidades de radiação solar que incidem sobre a placa fotovoltaica, incidem sobre a célula fotovoltaica, somente 20% disso vai ser transformado em energia elétrica. Apesar disso, é um sistema que tem capacidade de gerar muita energia elétrica. E daí as células fotovoltaicas, a gente coloca em módulos fotovoltaicos, né? Cada célula fotovoltaica tem uma tensão e corrente muito baixa. Então, não dá para você usar uma célula só e pronto, vai abastecer tudo. Não dá. Ela gera pouca energia. Então, o que a gente faz? A gente agrupa várias células em um módulo fotovoltaico. E daí vai ligar esses módulos. Vai arranjar, conectar esses módulos. Podem ser em série, como está na figura, um em seguida do outro, ou em paralelo. O mais comum é fazer esse arranjo das células fotovoltaicas em série para formar os módulos fotovoltaicos. Eu quero que vocês prestem atenção. A gente tem um marco na microgeração de energia hoje no Brasil, tá? Tem legislações, vários atos normativos, inclusive a resolução normativa 482 de 2012 da ANEEL. O que acontece? Você pode instalar placas fotovoltaicas na tua casa e gerar energia elétrica? Pode. Mas, normalmente, ele vai gerar energia elétrica quando as casas precisam menos de energia elétrica. Por exemplo, na tua residência, na minha casa. Eu não tenho porque eu tenho pinheiro em cima da minha casa. Pinheiro, araucária angustifolia. Senão eu teria a placa fotovoltaica com toda certeza. Mas eu instalo. Fico o dia inteiro fora de casa, trabalhando, estudando, etc. Então eu vou gerar energia elétrica, mas não vou aproveitar. Essa energia elétrica vai se perder. Então o que eu faço? Eu gero energia elétrica, jogo para o sistema, e daí de noite, quando eu chego em casa, vou precisar de mais energia elétrica, eu pego a energia elétrica do sistema, tá? E essa resolução normativa fala exatamente sobre isso. E daí você vai abater o quanto você produziu, jogou no sistema e quanto você retirou, consumiu do sistema. Então, digamos que eu
joguei 400 kWh no sistema e puxei 500. Eu usei 500. Pela resolução normativa da ANEEL, eu só vou pagar a diferença de 100. Agora, ou a tarifa mínima, né? Se eu joguei para o sistema mais do que eu produzi, eu vou ter que pagar do mesmo jeito a tarifa mínima de luz. Por que isso? Porque tem todo o custo da companhia de luz em manter os postes, os fios, os técnicos e assim por diante, tá? Então, se cobra pelo menos a tarifa mínima. Agora a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu não vi ainda em detalhes, gente, mas tem uma nova normativa do governo federal, que foi feita ano passado ou começo desse ano, dizendo o seguinte, que quando você joga energia para o sistema e depois pega a energia de volta, você está fazendo um descompasso tributário. Por quê? A rede, a companhia elétrica, ela vai receber energia tua. Ela vai comprar energia de você. Ela vai comprar energia de você. É isso que ela faz. Ela só não te paga em dinheiro, ela te paga energia também. Mas ela vai comprar energia de você. Só que quando você vende energia para ela, você não paga ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a companhia elétrica, quando vende energia para você, ela paga ICMS. Então, o que está acontecendo? Entrou uma nova legislação dizendo que ao longo dos próximos anos vai começar a ser cobrado o ICMS de quem gerar energia em casa e jogar para a rede. Para equalizar isto. Então, a partir do ano que vem, vai ser cobrado ICMS sempre escalonado, tá? Só que quem fizer sistema fotovoltaico até o final deste ano, vai ficar 30 anos, se eu não me engano, 30 anos sem pagar ICMS. Então, tem um monte de gente correndo para fazer sistema fotovoltaico ainda esse ano. Eu não vi a legislação em detalhes, tá? Mas ela funciona mais ou menos assim. Então, olha aqui o que eu falei para vocês. Exatamente isso. Como que funciona a lei de compensação? Então, eu tenho placa fotovoltaica na minha casa, eu gero energia, ela vai para um inversor, que vai gerar ou transformar a energia dos painéis em corrente alternada, que é o que a gente usa no nosso sistema, e daí vai para a casa da pessoa. Então, a energia do inversor é usada na casa, na empresa, e o excedente é jogado na rede, tá? Daí tem um medidor bidirecional, ele mede o que vai e o que vem. Então, ele vai dizer assim, olha, o Klaus hoje produziu 100 kWh e jogou 100 kWh para a rede. Mas, à noite, quando eu precisar, eu puxei 50 kW. E o medidor vai medir exatamente isso. Tá? Então, a energia excedente é injetada na rede, então eu tenho um crédito de 100 kW, e daí, quando eu precisar usar, eu vou pegar a energia da rede, tá? E vou usar esse crédito, tá? E daí eu só pago a diferença na próxima fatura. Essa é mais ou menos assim que funciona, tá? Alguma pergunta sobre o sistema fotovoltaico, gente? Não, perguntas? professor. É claro que a gente pode falar muito mais sobre isso, tá? Como eu falei para vocês, só de sistema fotovoltaico eu dou umas 2 aulas, tá? Mas eu quero apresentar também outras coisas para vocês, como, por exemplo, a energia solar fototérmica. A gente fala que a conversão fototérmica, foto é luz, térmica é temperatura, né? É a utilização da radiação solar para aquecer um determinado material, geralmente um fluido, pode ser líquido, é o mais comum, ou gasoso, né? Não sei se vocês já fizeram aquelas brincadeiras bobas, né, de criança. Eu fui criança de brincar na natureza, né? Então, de vez em quando, eu pegava uma lente de aumento,
eu colecionava selos, então eu tinha lente de aumento para ver os detalhes do selo e tal. Eu pegava aquela lente de aumento, ia no jardim, a casa dos meus pais, que são os meus vizinhos, né, minha mãe e minha vizinha, e daí eu concentrava luz do sol. Pegava a lente de aumento, ela concentra a luz, por isso que ela aumenta o tamanho, né? Quando a gente vê através dela. Ela concentra a luz. E daí eu pegava um pedacinho de madeira, eu pegava uma folha seca e concentrava a energia naquele pedacinho de madeira, naquela folha seca. Eu estava fazendo exatamente isso que eu vou falar agora, energia solar fototérmica. Quando eu concentrava ali, aquilo pegava fogo, começava, eu me lembro até hoje, começava a sair uma fumacinha assim, sabe? E daí, de repente, alguns, quando eu tinha sorte, pegava fogo mesmo, saíam umas chamazinhas, né? Essa é energia solar fototérmica. As placas fotovoltaicas é radiação solar, luz visível. Agora a gente está falando da capacidade da radiação solar em esquentar alguma coisa. E isso hoje é muito usado para aquecimento de água para uso residencial. Como que a gente faz? A gente coloca, instala um coletor solar. Esse coletor solar vai captar energia que vem da radiação solar e transfere para o fluido. Esse fluido vai esquentar, porque essa energia vai ser concentrada, tá? Daí esse fluido quente é mantido em um reservatório termicamente isolado, chamado de boiler, até ser utilizado no dia a dia. Os coletores solares são nada mais, nada menos, pessoal, que aquecedores de fluidos. Como eu já falei, líquidos ou gasosos. Podem ser concentradores ou planos, em função da existência ou não de dispositivos de concentração da radiação solar. A lente de aumento, que eu usava quando era criança para fazer pedacinho de folha pegar fogo, é um coletor concentrador, tá? Então, como eu falei, planos ou coletores concentradores. E diferentes planos podem ser aplicados, os planos podem ser aplicados para aquecimento de água e serem utilizados em outros setores industriais, como residência, industrial, agropecuário. Já os concentradores são muito maiores e eles são utilizados normalmente para aplicações industriais. Um exemplo está aqui, olha. Isso é energia solar fototérmica. Então, vocês veem aqui, tem tubos, né? Esses tubos têm fluidos. Quando a radiação solar bate nesses tubos, o calor dela fica dentro desses tubos e não consegue sair. Ele faz tipo um efeito estufa. Ele entra com um comprimento de onda, quando ele passa pelo material, ele muda de comprimento de onda. E esse comprimento de onda fica batendo, aquecendo o líquido aqui dentro. Este líquido aqui dentro, por exemplo, água para banho, pode ser ar quente para secagem dos grãos, gases para acionamento de turbinas e tal. Esse ar quente ou água quente, então, pode ser utilizada para outra coisa. Nas casas, e esse é um coletor solar residencial para água quente, aqui passa a água quente. Água. Essa água vai esquentando e daí ela vai para um boiler, um depósito bem fechado, e daí quando precisar de água quente em casa, é só deixar sair do boiler. É bem simples, só que ele precisa de radiação solar, né? Professor, então ele não vai funcionar à noite. Em termos, por quê? Ele esquenta a água durante o dia e daí deixa nesse boiler hermeticamente fechado, com isolamento térmico, e você pode aproveitar essa água durante a noite. No dia seguinte começa todo o processo de novo, tá?
É claro que ele vai depender da eficiência de transformação de radiação solar em calor nesses aquecedores, etc. Então, tem que se estudar como isso pode funcionar em cada região. Um outro sistema, desse sistema eu gosto muito, tá, gente? Meu sonho é ter um em casa, já tem sistemas residenciais, mas são muito grandes, muito complexos e um pouco caros ainda. Ao longo do tempo vão diminuir de preço e se miniaturizar. É o chamado biogás. Gente, biogás, gás vocês sabem o que é, né? Bio é vida. Então é o gás retirado de vida. A gente, dentro de vários materiais, tem o alto conteúdo de matéria orgânica. Por exemplo, resíduos urbanos, resto de comida, até fezes, papel, etc. Tudo isso tem muita matéria orgânica. Resíduos agropecuários de gado, por exemplo. Resíduos agroindustriais, quando vai fazer álcool e açúcar de cana, o colmo, o caule da cana que sobra. Lodo de estação de tratamento de esgoto, de tratamento de água, etc. Principalmente tratamento de esgoto, tratamento de água nem tanto. Todos esses resíduos têm um alto conteúdo de matéria orgânica. Então, exatamente por isso, a gente pode usar esses resíduos para gerar o que a gente chama de biogás. O que acontece? O biogás, a gente fala que é um gás inflamável que é criado a partir da ação de bactérias fermentadoras em matéria orgânica. Elas produzem CO2 e CH4, o metano, como produto final. É um sistema anaeróbio. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, porque isso é extremamente importante. É um sistema anaeróbio. Anaeróbio, que não usa oxigênio. Eu vou escrever isso aqui para vocês não esquecerem. Não usa oxigênio. Tá? O2. Professor, mas tem seres vivos que não usam oxigênio? Tem. Bactérias. São os únicos seres vivos que algumas bactérias, não todas, algumas não usam oxigênio, tá? O oxigênio é usado como aceptor final de elétricos, de elétrons na degradação, na oxidação de um material qualquer. O que acontece? Existem bactérias que não usam oxigênio. Elas podem usar enxofre como aceptor final de elétrons ou outros elementos, tá? Só que, imagine só, nós somos aeróbios, a gente usa oxigênio. Então, a gente respira oxigênio, esse oxigênio vai para todo o corpo, depois, aquilo que a gente não usou, o produto da degradação disso, vai para o pulmão e a gente expira, joga fora. O que a gente joga fora? A gente joga fora CO2 ou CO, um dos dois, tá? Ou os dois ao mesmo tempo. Isso porque a gente respira oxigênio, nós somos aeróbios, mas tem algumas bactérias, como eu falei para vocês, são anaeróbias e não respiram oxigênio. Então, quando elas respiram outras coisas, elas acabam liberando no final do processo, em vez de CO2 ou CO, monóxido de carbono, elas acabam liberando metano, que é o CH4. Elas vão pegar a matéria orgânica e vão produzir um gás chamado metano. Esse é o processo que a gente conhece como fermentação, tá? As bactérias que fazem pão, por exemplo, são assim, e etc. Depende muito da temperatura, umidade e acidez. E a gente pode fazer isso em um equipamento chamado digestor ou biodigestor, tá? Então, a gente joga resíduo,
orgânico, e aqui dentro é sem oxigênio, tá? A pressão parcial do oxigênio é muito baixa aqui, praticamente 100. E daí essas bactérias aqui, bactérias fermentadoras, olha elas aqui, né? Elas vão produzir CH4, metano. Elas produzem um pouco de dióxido de carbono, mas a grande parte é metano. E metano é um gás inflamável que a gente pode queimar. Se querem ver um exemplo de metano, esse daí é chamado biometano, mas tem um outro metano que a gente utiliza que é o gás de cozinha. Gás de cozinha é um tipo de metano também, tá? E daí a gente pode usar para gerar calor, pode colocar em turbinas, turbina não, em gerador de eletricidade e assim por diante, tá? A gente chama que é uma fonte energética renovável ou um biocombustível, porque sempre está se produzindo matéria orgânica e se pode, a partir daí, produzir biogás ou metano. E isso, gente, é muito comum em aterro sanitário. Aqui a gente tinha o aterro sanitário da cachimba, né? O que acontece? A gente vai jogando lixo e vai compactando, compactando, compactando. Quando a gente compacta o lixo no aterro, tira o oxigênio, tira o ar. Aquele ambiente fica anaeróbio. Algumas bactérias vão conseguir sobreviver, vão decompor a matéria orgânica que está ali, por exemplo, o lixo orgânico. Elas não decompõem plástico, ferro, essas coisas, não. Mas tudo que for orgânico, elas decompõem. Tá? E daí sai dali metano. Uma vez eu fui visitar com os alunos, quando o aterro da cachimba ainda estava funcionando, né? E eles colocam postes, canos perfurados lá para dentro da montanha de lixo. Por quê? O metano, ele quer sair, porque ele é mais leve do que o ar, ele quer sair. Então ele forma bolsões e vai começando a pressionar o lixo. Se ele não achar uma saída, ele vai explodir. Então o aterro pode explodir. Então eles colocam um cano todo perfurado. O metano, como é um gás mais leve que quer sair, ele vai achar um lugar fácil para sair pelo cano perfurado. E daí ele sai. Só que qual é a desvantagem do metano? Ele não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Então, o que acontece? Você não vê que está saindo metano. Simplesmente não vê. Então, eles colocam fogo na saída para queimar o metano e virar CO2 ou CO. Tá? É interessante que você não vê o fogo também. O fogo que o metano gera é totalmente transparente. Então é muito complicado, muito difícil. Mas hoje, o que estão fazendo muito no mundo inteiro, e aqui no Brasil já tem alguns lugares que fazem. Esse cano que eles colocam perfurado, em vez de jogar o metano na atmosfera, eles recolhem esse metano, daí eles lavam o metano, porque não é só metano que está ali, tem mais 30 gases diferentes. Eles lavam esse metano para purificar e daí jogam o metano em turbinas geradoras de energia elétrica, tá? Daí o metano vai fazer com que aquelas turbinas girem com a força eletromagnética e gerem eletricidade. Então tem o aterro Bandeirantes, São Paulo, por exemplo, que hoje gera energia elétrica, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Então, eu tenho os resíduos que eles vão para um reator chamado biodigestor. Este biodigestor vai formar metano e CO2, tá? Aqui tem umas linhas de água fria para esfriar, tem linha de substrato que vai de um lugar para outro, etc. Daí ele sofre um tratamento para liberar só metano, e o metano daí é inserido em geradores que geram energia elétrica ou energia térmica, tá? Eu posso usar o metano no estado puro dele? Posso. Então, hoje, por exemplo, tem uma empresa de Israel que criou um mini biodigestor para usar em casas. Ele é assim como se fosse um balão que você vai colocando material orgânico ali dentro. Por que ele é um balão?
porque à medida que o metano vai sendo formado, ele vai enchendo, ele vai fazendo mais pressão. Então, o local onde você armazena o metano tem que ser flexível, né? Se tiver menos metano, ele vai voltar. E daí eu posso pegar uma saída daquele metano e colocar direto no meu fogão, por exemplo. E daí eu não tenho gasto nenhum com gás. Eu posso colocar no meu aquecedor a gás, por exemplo, dentro de casa. Qual que é o problema? Os equipamentos que usar esse biometano têm que ser equipamentos adaptados, porque esse biometano está sujo. Ele tem outras coisas, inclusive água, aí no meio. Por isso que, por exemplo, aqui, esse é o típico sistema que eu estou mostrando para vocês de um aterro sanitário, ele capta o biometano do aterro sanitário, passa por uma série de etapas e limpa, lava esse biometano, porque os equipamentos que vão gerar energia elétrica, principalmente, ou energia térmica não tão comum, eles precisam de metano puro, senão eles vão quebrar com o passar do tempo. Tá? Então, essa é uma outra saída que vocês podem ter. Ah, mas professor, então para uma casa é muito ruim. Agora, se você pega um conjunto habitacional, um conjunto de vários prédios e etc., toda a matéria orgânica, o lixo orgânico das casas, inclusive papel higiênico usado, tá? Ele pode ser jogado nesses biodigestores para formar metano. E daí você pode fazer energia elétrica ou usar mesmo nos fogões, tá? Essa é uma outra adaptação. É mais comum no meio rural. Então, por exemplo, eu conheço granjas de galinha, de suínos, que coletam os resíduos orgânicos, produzem biometano, e esse biometano é utilizado para aquecer onde que ficam os animais, tanto os suínos, porcos, quanto as aves, tá? Para deixar um ambiente mais aprazível para elas, tá? E para eles produzirem mais também. Só fazendo uma comparação rápida aqui, simples, tá? Não é uma comparação definitiva, gente, mas só para vocês terem ideia, 1 m³ de metano, de biogás, a gente mede por volume, tá? A gente não mede por outras unidades. Equivale a 800 gramas de carvão, 1,2 litros de álcool combustível, 6,8 kWh de eletricidade, 1,5 kg de madeira, 0,7 metros cúbicos de gás natural e 0,8 litros de gasolina. 1 m³. Qual é a vantagem? Que a gente pode produzir o biogás, o biometano, no próprio local. Por quê? A gente sempre vai produzir resíduo orgânico. E quanto mais pessoas estiverem concentradas num lugar só, mais resíduo orgânico vai ter. Hoje, o resíduo orgânico, ele é acumulado e levado para aterro, né? Então, a gente tem que pegar na casa de todas as pessoas, gastar dinheiro com o sistema de coleta, gastar dinheiro com combustível, poluir o ar com a queima desse combustível, levar até o aterro que normalmente fica longe. Hoje, o nosso aterro da região metropolitana de Curitiba, em Mandirituba, é um aterro particular. Alguns pontos da cidade de Curitiba e da região metropolitana tem que andar quase 100 quilômetros para levar o lixo até o aterro, tá? Então tem que se tomar cuidado com isso. São custos que a sociedade tem, a prefeitura tem. Vocês pagam, no IPTU de vocês, pagam uma taxa. Eu acho que hoje está em R$200 de coleta de lixo por ano, alguma coisa nesse sentido, tá? E cada tipo de resíduo tem um potencial para gerar biometano, né? Resíduos urbanos, lodo de estação de tratamento de esgoto, churume de porcos, lodo de laticínio, lodo de fábrica de papel, papel imprensa, palha de trigo e etc. Olha, o que tem maior capacidade de gerar metano são os lodos, resto do esgoto, de laticínios, de empresas que fazem iogurte, queijo, leite e assim por diante, tá? É que tem maior riqueza. E uma menor riqueza é papel de jornal, tá? Mas mesmo assim, tem 50% de metano e pode produzir uma grande quantidade de energia, tá?
Então, essa é uma outra saída. Eu, particularmente, agora, só daí fazendo um parênteses, eu, há muitos anos, uns 15 anos, eu já não jogo resíduo orgânico de casa no lixo comum, tá? Tanto que meu lixo comum está ficando cada vez menor, porque eu reciclo bastante coisa, vai para reciclagem, e todo o resíduo orgânico da minha casa vai para vermicompostagem. Então eu tenho caixas, onde que eu tenho minhocas, e as minhocas vão se alimentando dessa matéria orgânica, e daí elas vão produzindo humus, adubo orgânico. E esse adubo eu uso na minha casa mesmo, para as minhas plantas. Então, o meu lixo que vai para o lixo comum é muito menor. Eu tenho uma grande quantidade de lixo reciclável, mas daí ele é coletado e usado na reciclagem, né? Mas a minha ideia é ainda ter um sistema fotovoltaico, se um dia eu tiver que tirar o pinheiro de cima da minha casa, e também ter biogás, né? E tem algo que eu gostaria muito também, é um outro sonho meu, é fazer um sistema de energia eólica. Energia eólica é a energia do vento, né? E quem capta a energia eólica são os aerogeradores. Também é uma energia renovável, porque vento sempre vai ter, né, gente? Mais ou menos, em algumas épocas tem mais, gira em uma direção, em outras épocas tem menos, gira em outra direção, e assim por diante, né? E a energia eólica, na verdade, é usada há mais de 3.000 anos pelo ser humano. Vocês querem ver um exemplo? Peguem lá o livro Dom Quixote, que ele luta contra moinhos de vento lá na Espanha. Né? Os moinhos de vento são típicos da Holanda, mas na verdade não foram inventados na Holanda, são muito mais antigos do que isso. Né? Só que eles usavam moinhos de vento para gerar energia mecânica, só não energia elétrica. Com o passar do tempo, a gente foi melhorando a tecnologia e hoje a gente gera energia elétrica. Já vou explicar como. O Brasil é um dos países com maior potencial eólico do mundo, maior. Só que o nosso potencial eólico está basicamente no Nordeste brasileiro, tá? Hoje, o estado do Rio Grande do Norte, ele consegue se autoabastecer de energia elétrica só com energia eólica, tá? Ele tem vários parques eólicos onde que tem aqueles aerogeradores gigantes, tá bom? É assim, é uma quantidade incrível hoje que a gente gera de energia eólica no Brasil, tá? E o Rio Grande do Norte exporta muita dessa energia, né? Na verdade, ele até produz mais do que ele precisa. Hoje, o Rio Grande do Norte é um estado que não precisa estar no sistema elétrico nacional, porque ele gera toda a energia dele que ele precisa através do vento. Mas esse potencial eólico está geralmente em regiões remotas, regiões mais altas, regiões longe das cidades e etc. Por vários motivos, né? Um dos motivos são regiões onde tem mais vento. E o vento é mais constante ao longo do tempo, tá? Vocês veem aqui a figura, já vou mostrar essa figura de novo, aqui de um aerogerador grande, e aqui um aerogerador pequeno, que produz o suficiente para abastecer uma residência, tá? É claro que só o aerogerador, ele não é suficiente, porque tem momentos do dia onde que não vai ter vento. Simplesmente não vai ter vento. Então eu preciso de outros. Então eu posso juntar um aerogerador com placa fotovoltaica, no telhado e outros sistemas, tá? Hoje tem alguns países que são grandes produtores de energia eólica, como a China, por exemplo, e a Alemanha. Só que eles usam aqueles aerogeradores gigantes. E hoje está se fazendo parques eólicos em alto mar. Então, eles estão colocando esses aerogeradores gigantes em alto mar. Por quê? Não atrapalha em nada. E o mar,
tem uma movimentação de vento muito mais constante e com maior intensidade do que a Terra, tá? Devido às características da água. A água, quando o sol bate, ela demora para aquecer, mas ela também demora para esfriar. A Terra, quando o sol bate, ela aquece rápido, mas ela perde o calor rapidamente também. A vantagem do mar, então, é que ela vai perdendo o calor e esse calor vai gerando vento. Vai gerando vento. Então, eu tenho um vento mais constante em alto mar, tá? Me lembrar de uma situação, vocês talvez não se lembrem, mas quando a Dilma era presidente do Brasil, ela falou assim que a gente tem que estocar vento, né, que é possível estocar vento. Gente, não é possível estocar vento. Você pode estocar a energia que o vento gera, a energia elétrica que ele gera, mas você não pode estocar o vento, tá? É Agora claro que que você falou, eu talvez... lembrei. Lembrou, né? Saudades da Dilma, a gente ria tanto com ela, né? A Mulher Sapiens, e Viva Mandioca, Estocar Vento. Nossa, eu gostava de ver a Dilma só para dar umas risadas, gente, de verdade. Ela era braba, mas a gente ria bastante com ela, né? Isso era o mais importante. É assim, tem 3 sistemas básicos de energia eólica, os sistemas isolados, híbridos e integrados à rede. Isolado é quando você tem um aerogerador na tua casa para gerar para você mesmo e acabou a história. Ele não é ligado com a rede elétrica, né? Então, ele é muito usado em residências individuais. O sistema híbrido é como eu falei para vocês. Algumas vezes o aerogerador, ele não dá conta. Algumas vezes falta vento, então eu tenho uma placa fotovoltaica, daí um complementa o outro. E sistema integrado à rede, né? É quando eu tenho parques eólicos ou aerogeradores muito grandes e com grande número de aerogeradores, e daí a energia gerada vai direto para a rede elétrica e distribuída. É assim, por exemplo, no Parque Eólico da Copel, aqui no sul do Paraná, no município de Palmas, ou como tem no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, na Paraíba, etc. Uma vez eu estava visitando um amigo meu no norte da Alemanha, gente, faz tempo, uns 30 anos atrás. Eu era jovem ainda, né, mas eu estava visitando ele, daí o vizinho dele tinha um aerogerador bem grande, bem grande. Não era dos maiores, mas ele gerava mais energia do que a casa precisava. Então ele vendia muita energia para o sistema elétrico alemão, né? Qual é o problema do aerogerador? Tem alguns problemas, principalmente esses aerogeradores gigantes. Gente, primeiro, não podem ser instalados quando você tem áreas onde tem migração de pássaros. Então você tem que estudar muito bem a biologia e o comportamento dos pássaros da região. Eu estou falando daqueles aerogeradores onde a pá, deixa eu mostrar, isso daqui é uma pá, tá? A pá do aerogerador pode ter, alguns aerogeradores chegam a ter pá de 100 metros de comprimento, são gigantescos. Ele gera muita energia elétrica, um aerogerador só gera muita energia elétrica. Mas assim, a pá, se passa um pássaro ali, vai bater, tá? Outra coisa, ele faz barulho. Como assim, professor? Lembrem-se que o ar não é um vácuo. O ar tem gases, oxigênio, etc. Isso são moléculas na forma de gás. Então, quando o aerogerador passa, ele vai fazendo atrito com isso daí, tá? Vocês viram a corrida de Fórmula 1 ontem? Os carros são todos aerodinâmicos, porque para diminuir o atrito com o ar. E o aerogerador, ele também diminui, ele é projetado para diminuir o atrito com o ar e girar mais. Mas mesmo assim, ele vai ter atrito. Daí ele faz um som assim. Ju, ju, ju. E quando você mora perto de um desses aerogeradores, você não consegue dormir à noite. Fica aquele barulho o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
Então, tem muito protesto na Europa, vão construir aerogerador perto da minha casa. Qual é o problema? Eu não vou dormir mais. Não vou dormir mais. Não é que a pessoa é contra uma energia renovável, energia eólica e tal, é que ela quer dormir, né? Então, o outro motivo do aerogerador, dos parques eólicos serem construídos em lugares mais remotos, é para não incomodar as pessoas. Então, o aerogerador, você tem a torre, eu já vou mostrar em detalhes, tem o rotor, que são essas pás aqui, e o gerador, tá? E aqui tem um sistema de multiplicador. Gera energia aqui e vai direto para a rede, tá? O vento a energia cinética do vento é gerada é transformada em energia mecânica que depois vai virar energia elétrica distribuída para a rede. E é mais ou menos assim. Então, o vento, ele tem energia cinética, que é energia de movimento, tá? O vento bate nas pás, gira elas, e daí vai girar esse eixo aqui, tá? Este eixo, ele vai começar a girar uma série de engrenagens, que a gente chama de multiplicador mecânico. E daí vai fazer com que a velocidade aumente muito, o número de giros. Então, se aqui tem, sei lá, 10 giros por minuto, aqui eu vou multiplicar para 1000 giros por minuto ou mais, tá? Quando eu faço isso, esta energia mecânica, ela ela é ligada com um gerador elétrico, tá? E ele vai girando em volta do gerador elétrico e vai formando um campo eletromagnético. Quanto mais gira, maior é o campo eletromagnético gerado, tá? E o que vai acontecer? Alguns elétrons vão começar a saltar. E se gira mais rápido, maior é o campo eletromagnético, mais elétrons vão saltar. E daí eles vão para um conversor eletrônico, pois um transformador elevador para elevar a voltagem, e daí vão para a rede elétrica. É assim que funciona um aerogerador. Olha aqui, ó. Então ele tem o rotor, tem as pás do rotor, e o rotor é aquilo que gira, tem todo esse corpo chamado gôndola. Este rotor pega a energia cinética do vento, transforma em energia mecânica no rotor, e daí transforma em energia elétrica no gerador elétrico. Tem um suporte, aqui é um sistema de orientação, porque ele vai girar conforme a direção do vento, tá? E, inclusive, professor, então se o vento for muito forte, ele vai gerar mais energia elétrica. Não, ele vai triturar o rotor. Porque quando ele gira muito forte, as engrenagens dentro que vão transformar a energia cinética em mecânica, elas vão começando a se desacoplar e pode quebrar o rotor inteiro. Então eu já vi, por exemplo, vídeos de bater tempestade e aqueles aerogeradores gigantescos simplesmente se contorcerem, quebrarem e caírem, tá? Por isso que os aerogeradores bem grandes, eles têm mecanismos para autoparar, digamos assim. Mecanismos para eles mesmos se pararem. Quando o vento começa a soprar muito forte, eles param. Isso tudo fica parado, esse rotor fica parado. Porque se ele começar a girar muito forte, ele vai começar a quebrar todo o sistema de engrenagens da transformação da energia cinética em mecânica, e ele vai cair, ele vai quebrar inteiro, ele vai se contorcer e cair. Então ele tem sistemas de proteção. Quando tem vento muito forte, ele simplesmente para, tá? Pessoal, perguntas até agora, dúvidas?
Dúvidas? Por enquanto, não. Gente, vocês não têm dúvidas. O pior é que vocês tiram nota boa na prova, né? Então eu estou achando que eu estou explicando bem, né? O morto aqui está explicando bem. Fico feliz, fico lisonjeado. Mas eu tenho que passar um trabalho para vocês. E, infelizmente, vocês estavam achando que não ia ter trabalho, mas vocês vão ter trabalho. Esse trabalho, gente, vai valer 4 pontos, tá? A avaliação global vai valer 3 pontos e o projeto integrador 3 pontos, tá? Vocês vão pegar as mesmas equipes do bimestre passado e tem a seguinte situação: vocês foram contratados para construir uma residência em Curitiba, é importante, para uma família de 4 pessoas com 200 metros quadrados, 3 quartos e 3 banheiros. Essa é a casa. O teu cliente, professor Klaus, ele é muito chato quanto à questão ambiental e ele exige de vocês energias alternativas, o máximo possível. Se vocês puderem cobrir tudo com energia alternativa, é melhor ainda. E mais, o cara gosta tanto disso que não se importa com o preço. Não é o professor Klaus, infelizmente. Como vocês fariam? Então, eu quero que vocês escrevam mais detalhadamente possível. Podem usar como quiser. Se quiser fazer combinações, qualquer tipo de combinação, pode fazer. Mas vocês têm que justificar. E o que eu vou dar mais ênfase no trabalho é a justificativa. Vocês vão usar o mesmo template do trabalho do bimestre passado e vão entregar no AVA até o dia 28 de novembro, que é a nossa última aula antes da prova, tá? É a semana 18, até as 23h59. Pessoal, de novo, não precisa todo mundo da equipe entregar, só um, mas que coloque o nome de todo mundo, tá? Então, casa em Curitiba, 200 metros quadrados, 4 pessoas, 3 quartos, 3 banheiros, e energias alternativas o máximo possível. Vocês não precisam fazer cálculos, mas eu vou pegar no pé da justificativa e usar o mesmo template do bimestre passado, tá bom? Alguma pergunta, gente, do trabalho? Alguma dúvida? Não, professor. Nada, nada, nada. Então, lá do além da onde eu estou agora, nesse instante, ou direto do hospital, né? Se eu estiver vivo ainda no hospital, se eu estiver morto do além, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa semana, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu desejo muita paz ao nosso país, que as pessoas coloquem a cabeça no lugar, sem violência, tá? Para o bem de toda a sociedade, para o bem do nosso país, tá? E quero ver vocês aqui semana que vem, onde a gente vai falar um pouco sobre água, economia de água. Tá certo, pessoal? Agradeço. Professor. Tudo Boa de noite bom. e ótima caracterização do Halloween, viu? Essa foi boa. Foi minha filha que fez. Foi minha filha que fez. Já coloquei nas redes sociais e o pessoal está adorando, adorando, né? Adorando. Tá certo, então, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. A pessoa que tinha se machucado. Nossa Senhora. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Tchau, Ótima professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom.